Olá, pessoal. Nessa aula, a gente vai falar sobre as impurezas em produtos farmacêuticos. Bom, o que são impurezas em produtos farmacêuticos? São substâncias indesejadas que estão presentes nas matérias-primas e nos produtos, ou então elas já estão presentes, ou elas são geradas ao longo do tempo. Eu posso ter impurezas orgânicas, que vêm do processo de síntese ou da decomposição do fármaco ou do excipiente, impurezas inorgânicas, que podem vir dos catalisadores, e eu tenho solventes residuais, que também vêm, né, do processo de síntese orgânica, que são utilizados no processo de síntese orgânica. Para dar alguns exemplos, aqui a produção do paracetamol. Então, eu tenho a acetilação do paraminofenol, aqui no grupo amina, aqui embaixo, e aí gerando o paracetamol, que é o nosso composto de interesse. Isso pode gerar um, um produto que é diacetilado, que é acetilado na hidroxila também. E esse produto, ele é indesejável, né? Não é o que a gente deseja. Então, na monografia individual do paracetamol matéria-prima, tem que ter um teste para detectar ou para medir a quantidade desse produto indesejado, né, desse subproduto do paracetamol. Outro exemplo, aqui na degradação, o ácido acetilsalicílico, na presença de umidade, ele vai hidrolisar, formando ácido salicílico e ácido acético, né? Então, se você olhar a monografia de ácido acetilsalicílico, tanto matéria-prima quanto comprimidos, você vai encontrar um teste para medir a quantidade de ácido salicílico presente. Tem vezes, né, se você pegar um comprimido de ácido acetilsalicílico velho, às vezes quando você tira ele do blister, você sente um cheiro de ácido acético, que é sinal de que aquilo foi mal armazenado, com certeza na presença de temperatura, na presença de umidade, e aquilo gerou o ácido acético, que é um produto também indesejado. É um produto de degradação, né? São dois, né? Os dois produtos de degradação do ácido acetilsalicílico. Com relação aos solventes, as farmacopeias trazem, né, limites para alguns solventes. Aqui eu peguei um quadro da farmacopeia americana, né? Então tá aqui, ó, 2 ppm para benzeno, 4 ppm para tetacloreto de carbono, por aí vai. E aqui nessa coluna os motivos, né? Porque são carcinogênicos, ou porque são tóxicos, ou porque tem alguma coisa com o ambiente, né? Então a gente tem que controlar também a presença desses solventes, são chamados solventes residuais. Outra coisa que nós temos que controlar a presença nos medicamentos, nas matérias-primas e nos produtos, é a umidade, a presença de água. Então a gente faz a determinação de água em matérias-primas ou formas farmacêuticas desidratadas ou que sofram alteração pela água. Como exemplos, né, os pós para uso oral, pós estéreis para injeção, comprimidos não revestidos, comprimidos revestidos, drajas, cápsulas, comprimidos vaginais, supositórios, vacinas liofilizadas. Na verdade, sim, esses são alguns exemplos, ou tudo que tiver escrito na monografia. Matérias-primas também. Matérias-primas também tem que ter algumas, né? Tem que ter a água determinada. Por quê? Porque a água, ela é reagente ou catalisador de reações químicas, a gente acabou de ver o ácido acetilsalicílico sendo afetado pela água, podendo levar a médio ou longo prazo à perda da atividade do fármaco. Além disso, a presença de água pode favorecer a proliferação microbiana. Nas matérias-primas, eu tenho que descontar o valor de água nos cálculos do doseamento. E, principalmente, na volumetria em meio não aquoso, quando eu vou fazer uma titulação em meio não aquoso, naturalmente eu tenho que utilizar a amostra dessecada, porque a água vai interferir, né? No meio não aquoso, normalmente a gente usa ácido acético como solvente, e aí, se a água estiver presente, ela também vai ser titulada. E não é isso que a gente deseja. Nós temos dois métodos mais utilizados
que é o método volumétrico, que eu uso o reagente de Karl-Fischer. Esse aqui realmente é a determinação de água, porque é uma titulação direta da quantidade de água. E eu tenho o método gravimétrico, que é com estufa ou estufa a vácuo, que esse também determina a água, mas vai determinar qualquer componente volátil, né? Qualquer substância volátil presente na nossa matéria-prima. Começando pelo método volumétrico, ele é o método geral 5.2.20.1 da Farmacopeia Brasileira, sexta edição. Eu utilizo o reagente de Karl-Fischer, é um reagente que contém iodo, dióxido de enxofre e piridina, e o solvente do reagente é metanol, e o solvente da determinação também é metanol, certo? Eu tenho uma correspondência entre cada ml do reagente equivale a uma certa quantidade de água, a pelo menos 5 miligramas de água, mas eu tenho que padronizar o reagente. E essa padronização depende da faixa que a farmacopeia informa. Se a determinação for inferior a 1% de água, eu vou padronizar com tartarato de sódio desidratado, que na verdade eu estou titulando o quê? Eu estou titulando as duas moléculas de água de hidratação do tartarato de sódio. Nas determinações superiores a 1%, eu posso padronizar o reagente usando água destilada. Você pega uma seringa, enche ela de água, leva na balança, tara a seringa, coloca algumas gotas no titulador, eu vou mostrar o titulador daqui a pouco, coloca algumas gotas no titulador, uma ou duas, volta com a seringa para a balança e vê qual foi a diferença do peso de água que foi acrescentado no titulador. Depois que eu determinar o título do reagente, quer dizer, depois que eu padronizar o reagente de Karl-Fischer, eu vou fazer a titulação de água diretamente na amostra. Eu peso uma quantidade de amostra de aproximadamente 100 miligramas, eu transfiro isso para o titulador, e aí os tituladores modernos eles fazem essa titulação automaticamente. Você manda ele começar, ele mede a corrente elétrica e vai adicionando, é uma reação de oxirredução, né? Então vai gerar corrente elétrica dentro do frasco de titulação. Então quando a corrente subir para mais de 50 amperes e permanecer acima de 50 amperes por 30 segundos, é o ponto final da titulação. O aparelho faz isso automaticamente. No passado que a gente tinha que ficar vigiando, mas os aparelhos modernos fazem isso automaticamente. Então o cálculo é bem simples. É o volume que eu gastei vezes o título do Karl-Fischer, quer dizer, a quantos miligramas de água equivale 1 ml do meu reagente de Karl-Fischer. Eu multiplico por 100 para dar isso em porcentagem e divido pelo peso da amostra em miligramas. Eu consigo a porcentagem de água na amostra e ela tem que ser inferior ao que está especificado na farmacopeia. Mostrando aqui o aparelho, isso aqui é um dos aparelhos, certo? O reagente de Karl-Fischer, ele está aqui atrás, é esse do frasco amarelo, do rótulo amarelo. Eu tenho a minha bureta, está aqui, né? Vai adicionar o reagente a esse frasco de titulação aqui. Então, o solvente é metanol, naturalmente, ele não pode ser água. O solvente é metanol, a gente tem que primeiro titular, né, ou eliminar a água presente no metanol, adicionando o reagente de Karl-Fischer. Aí fica com essa corzinha amarelada aqui. Depois a gente coloca a água para padronização ou a amostra na determinação e o aparelho faz a titulação automaticamente. O outro método é o gravimétrico, que também é conhecido, quer dizer, ele é o método geral 5.2.9 da Farmacopeia Brasileira. Ele é conhecido como perda por dessecação. Eu tenho um pesa-filtro, eu vou mostrar uma foto dele. Eu desseco esse pesa-filtro por 30 minutos nas mesmas condições do teste, mesma temperatura, ou na estufa a vácuo. Eu peso de 1 a 2 gramas da amostra e vou dessecar a temperatura e tempos determinados na monografia. Pode ser que a monografia informe um tempo, dessecar por 6 horas, dessecar por 8 horas. Pode ser que a monografia diga que tem que dessecar até peso constante. Se ela disser que tem que dessecar até peso constante, a gente vai ter que pesar a amostra, colocar na estufa,
deixar um tempo, tirar a amostra, a gente coloca ela no dessecador, espera esfriar e aí pesa a amostra. Aí o teste não acabou. Devolve a amostra para a estufa, fica lá mais um tempo, depois a gente tira, coloca no dessecador de novo, espera ela esfriar e pesa novamente. Porque a ideia é que duas pesagens sucessivas não podem diferir mais do que 0,5 miligrama por grama da substância. Então, eu peso, suponha que eu faço o teste com 1 grama, na hora que eu pesar, eu vou ter uma massa, na hora que eu pesar de novo, a diferença não pode ser superior a 0,5 miligrama. Se ela for superior a 0,5 miligrama, você ainda não atingiu o peso constante. Você deve colocar ela na estufa mais uma vez, certo? E aí manter por mais um tempo, depois tirar e ver se isso aqui acontece. Realmente, quando é peso constante, é um pouco mais trabalhoso. Aqui o pesa-filtro, né? Então ele tem essa tampa esmerilhada. Você vai colocar a amostra aqui no fundo do pesa-filtro, né? É plano justamente para que você possa espalhar a amostra e fazer uma camada homogênea de pó na parte de baixo do pesa-filtro. Naturalmente, isso vai ser colocado na estufa destampado, certo? Vai ser retirado da estufa destampado, colocado no dessecador destampado, e aí você vai esperar esfriar, e só quando esfriar você vai tampar. Se você tampar logo que tirar da estufa, cria um vácuo dentro do pesa-filtro e aí ele não abre nunca mais. Tá? Então, tira da estufa, vai para o dessecador, deixa lá tampadinho, deixa o dessecador tampado, mas o pesa-filtro destampado, e só vai tampar o pesa-filtro quando estiver frio, quando já estiver na temperatura ambiente. Aqui alguns exemplos. O acetato de sódio, matéria-prima, né? Tem ele anidro e tem ele triidratado, com 3 moléculas de água. Aí, se você for a perda por dessecação, você vai ver. Determinar em 1 grama de amostra, dessecar em estufa a 105 graus até peso constante. A forma hidratada perde de 38% a 41%. E a forma anidra perde no máximo 1%. Por que isso? Porque a forma hidratada tem 3 moléculas de água. Ou seja, essa água vai desaparecer na hora que você colocar, vai evaporar, né? Na hora que você colocar dentro da estufa. E isso corresponde a mais ou menos 40% em peso. Se você pegar 3 vezes 18, que é a massa da água, 3 vezes 8, 24, vai dar 54 gramas, certo? É 54 gramas em relação a 136,08, que é a massa molar do acetato de sódio triidratado. A forma anidra, como não tem água de hidratação, ela é só a umidade mesmo, só o que está ali em volta, e aí vai ser 1% no máximo de perda. O ácido benzoico, aí já é a determinação de água mesmo. Dissolver a amostra em uma mistura de metanol e piridina, no máximo 0,7%. Uma coisa que eu não chamei atenção é que, quando você olha a especificação aqui do acetato de sódio, voltando, contém no mínimo 99, no máximo 101 em relação à substância dessecada. Então, quando na especificação fala que a substância é em relação à substância dessecada, com certeza na monografia tem um teste de perda por dessecação. Aqui no ácido benzoico diz que é em relação à substância anidra. Quando na especificação falar que tem uma certa porcentagem em relação à substância anidra, isso quer dizer que tem um teste de determinação de água na monografia. E como que a gente usa isso? A gente usa isso em algumas situações. Por exemplo, você pode querer preparar uma solução, você sabe qual é o teor de água, ou qual é o valor da perda por dessecação, ou qual é o teor de água, e você pode querer pesar um pouco a mais para poder descontar e ter a concentração desejada. Ou você pode pesar e descontar o teor de água e calcular a concentração já com o teor de água descontado. Vou dar exemplos de tudo. Bom, aqui um exemplo. Qual a massa de glibenclamida deverá ser pesada para preparar 100 ml de uma solução a 5 miligramas por ml, sabendo que o resultado da perda por dessecação é de 2,5%?
Nesse caso, eu quero pesar mais massa de glibenclamida para descontar 2,5%, chegar em 5 miligramas por ml. Bom, se não tivesse a perda por dessecação aí, seriam 500 miligramas para 100 ml. 5 miligramas por ml. Só que eu vou ter que pesar um pouquinho mais para descontar 2,5 para poder chegar em 500 miligramas da glibenclamida. Então, o que eu considero? Eu considero que a pureza do material vai ser de 97,5, porque é 100% menos os 2,5 da perda por dessecação. E aí eu faço uma regra de 3 inversa. Eu pego 500 miligramas está para 97,5 e X miligramas está para 100%. Com isso, eu vou ter uma massa maior de 512,82 miligramas, que quando eu pesar e descontar 2,5% de 512,82, eu vou ter 500 miligramas da glibenclamida, e quando eu colocar isso no balão de 100, eu vou ter 5 miligramas por ml de concentração. Outro exemplo, aqui juntando mais coisas. Qual a massa de sulfato de quinina deverá ser pesada para preparar 100 ml de uma solução a 0,2 mg por ml, sabendo que o resultado da determinação de água é 6,5% e a pureza do material é 98,4%. Ou seja, aqui eu tenho duas coisas. Primeiro ele tem 6,5% de água. Quando eu descontar a água, o material não é 100%, ele tem 1,6% de impurezas. A quinina mesmo, o sulfato de quinina mesmo, é 98,4% do material. Então também tem que levar isso em consideração. Vamos ver. Bom, para preparar 0,2 miligramas por ml, 100 ml de 0,2 miligramas por ml, bastaria eu pesar 20 miligramas. Mas aí eu tenho que pesar a mais para poder descontar para chegar nos 20. Então, eu vou considerar primeiramente a porcentagem de água. É a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. 20 miligramas está para 93,5. Por que 93,5? Porque é 100 menos os 6,5% e X miligramas está para 100%. Eu vou encontrar 21,39%. 21,39 miligramas. Então, se fosse só a água, eu pesava 21,39 miligramas, descontava 6,5% desse valor, eu teria 20 miligramas. Beleza. Só que os meus 20 miligramas não são 100% de pureza, eles são 98,4%. Então eu pego esse valor e vou jogar numa outra regra de 3. Considerando a pureza, eu vou pegar os 21,39 para 98,4, novamente uma regra de 3 invertida, e aí Y miligramas vai me dar 100%. Eu teria que pesar 21,74 miligramas de sulfato de quinina para levar em consideração o teor de água e a pureza. Então, quando eu pegar 21,74 miligramas do padrão, eu descontando 6,5% de água, e depois, também considerando que a pureza do material é 98,4, eu vou ter 20 miligramas de sulfato de quinina. E aí eu vou ter uma solução realmente a 0,2 miligramas por ml. Esse último exemplo é o contrário. Então tá lá. Uma solução padrão foi preparada pesando-se 20,3 miligramas da SQR e transferiu para um balão de volumétrico de 100 ml. Só que a pureza da substância química de referência é 99,1%. Né? A gente pode escrever isso também como 991 microgramas por miligrama. E aí eu quero saber qual é a concentração da solução. Ou seja, já te foi dado a massa que foi pesada e te foi dada a pureza. Aí você vai fazer a seguinte regra de 3. 20,3 é 100% e X miligramas é 99,1%. Você vai descobrir que, levando-se em consideração a pureza, você não tem 20,3 miligramas, você tem 20,12, porque a pureza é 99,1%. E aí a sua solução vai ter a concentração de 0,2012 miligramas por ml, que vai ser 20,12 para 100 ml. Uma outra maneira que a gente tem de controlar a presença de impurezas nos produtos farmacêuticos é por meio de ensaios limite. Eles são ensaios quantitativos ou semi-quantitativos para quantificar as impurezas presentes nos fármacos e nos medicamentos.
Os ensaios tendem, né, visam determinar a quantidade de impurezas, porventura presentes no fármaco, por exemplo, os limites do resíduo por incineração, os limites da perda por dessecação, como nós já vimos, os limites de cloreto, sulfato, ferro, metais pesados, arsênio, que a gente faz para comprovar que a quantidade dessas impurezas não excede um limite, e esse limite é especificado na monografia individual. Eles são realizados em tubos de Nessler, de capacidade aproximada de 70 ml. Eles têm uma marca mais ou menos em torno de 50 ml, um diâmetro interno de 23 milímetros. Eles têm o fundo chato para poder permitir a melhor visualização. Então, eles têm que ser iguais quanto em relação ao diâmetro interno e os outros aspectos. Na verdade, tem que ser dois tubos iguais para você poder fazer a comparação entre o padrão, que vai estar no máximo da impureza, e a sua amostra, que não pode apresentar turbidez ou cor superior à da sua impureza. Então, eles são observados de cima para baixo, contra um fundo branco, se possível, com auxílio de luz colocada diretamente por baixo dos tubos. Também pode ser feito na horizontal contra um fundo escuro. Aqui é um desenho, eu vou mostrar a fotografia daqui a pouco, mas aí você tem o padrão e a amostra, né? Padrão e o problema, a amostra, e aí a intensidade da amostra tem que ser inferior à do padrão. Aqui, uma fotografia, tá vendo? Os tubos na estante, eles todos têm o fundo chato. E aí eu vou falar de alguns ensaios. Primeiro é o de cloretos, método geral 5.3.2.1 da farmacopeia. Você usa como padrão ácido clorídrico 0,01 molar, na verdade você está querendo é o cloro do ácido clorídrico, né? O volume desse ácido está especificado na monografia ou está indicado na tabela que tem lá no método geral. O que acontece aqui é o seguinte: você vai colocar ácido nítrico e depois nitrato de prata. O cloro reage com a prata, formando cloreto de prata, que é um precipitado branco, como está mostrado aqui na figura. Você vai fazer o mesmo tratamento com o padrão. Bom, o padrão tem cloro e vai ter cloro no máximo da concentração permitida, no máximo da quantidade permitida, e vai tratar a sua amostra. A turbidez da sua amostra não pode ser maior do que a turbidez apresentada pelo seu padrão. O seu padrão já estará no máximo permitido da quantidade de cloreto, no máximo permitido da quantidade de cloreto. Então não pode estar mais turvo do que o padrão. Perceba que é um ensaio semi-quantitativo. Você não sabe o quanto de cloreto tem. Você só sabe que tem menos cloreto do que o máximo permitido. Se ficasse mais turvo do que o padrão, você saberia que tem mais cloreto do que o máximo permitido. E é isso aí. O ensaio limite de sulfatos é o 5322 da farmacopeia. Aqui eu uso como padrão um volume de ácido sulfúrico, mas na verdade eu estou querendo o sulfato do ácido sulfúrico, que vai estar especificado na monografia ou indicado na tabela que tem no método geral. A reação é com cloreto de bário, formando o sulfato de bário, que também é um precipitado branco. Essa reação de cloreto de bário com ácido sulfúrico é usada também na escala de McFarland, lá na microbiologia, para você padronizar os inóculos de bactérias. Eu tenho um ensaio limite de metais pesados, ele é o 5323. Eu uso como padrão uma solução de nitrato de chumbo, mas eu quero também o chumbo. E esse chumbo vai reagir com o enxofre, gerando um precipitado castanho, que é o sulfeto de enxofre. Aliás, minto, sulfeto de chumbo, desculpa. O sulfeto de chumbo. A diferença aqui é que antigamente a gente fazia isso com ácido sulfídrico, H2S, mas que dava um cheiro muito forte, muito ruim no laboratório. Hoje em dia a gente usa o reagente tioacetamida, faz um tratamento com hidróxido de sódio para liberar esse enxofre que está aqui na molécula e ele poder reagir com o chumbo, formando o sulfeto de chumbo. Está bem discreto, mas se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão ver que a coloração desse tubo aqui, que é o padrão, P, aqui ao lado esquerdo,
do slide, é mais intensa do que a coloração do tubo assinalado como A, que é a amostra. Ou seja, essa amostra tem menos metais pesados do que o permitido, do que o padrão. Então a amostra está ok. Aqui no lado direito é um controle, vocês percebem que os dois têm mais ou menos a mesma coloração. É uma coloração castanha muito discreta, mas é possível visualizar. Veja também que está sendo visualizado contra um fundo, um fundo branco. A gente tem na farmacopeia vários outros ensaios limite que funcionam mais ou menos do mesmo jeito. Padrão no máximo da concentração, a amostra tem que estar com a intensidade da resposta abaixo do padrão. Tem ensaio limite para ferro, para arsênio, para amônia, para cálcio, magnésio, magnésio e metais alcalino terrosos, alumínio, fosfatos, um específico para chumbo e só. Muito bem. Outros testes que a gente tem para verificar a presença de impurezas e produtos de degradação nas monografias são chamados de substâncias relacionadas. Eu tenho testes semi-quantitativos, que vão empregar reações de cor ou cromatografia em camada delgada. E eu tenho testes quantitativos, que vão empregar a espectrofotometria na região do UV visível e a cromatografia líquida de alta eficiência. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, aqui eu tenho um teste de substâncias relacionadas que emprega a cromatografia em camada delgada. Eu preparo uma solução da amostra em dimetilformamida e depois eu diluo essa solução da amostra e aplico as duas soluções na placa. O que eu vou perceber? Se você olhar aqui embaixo, olha, está dizendo desenvolver o cromatograma, remover a placa, examinar sob luz ultravioleta, nebulizar e tal. Aí cá embaixo está assim: qualquer mancha secundária obtida no cromatograma com a solução 1, ou seja, a solução concentrada, diferente da mancha principal, não é mais intensa que aquela obtida com a solução 2, 1%. Por que 1%? Porque a solução 1, ela vai dar, se você fizer a conta, vai ser 250 miligramas para 10 ml, 25 miligramas por ml. E a solução 2 vai ser 0,25 miligramas por ml, porque ela é 1 ml da solução 1 para 100 ml, ou seja, a solução 2 ela é 1% da solução 1, da concentração da solução 1. Então eu vou ter uma mancha bem forte na solução 1, para que apareçam outras manchas, então, ou seja, a solução 1 é bem concentrada, para que possa aparecer outras manchas das impurezas, se elas estiverem presentes. E essas manchas secundárias não podem ser mais intensas do que a principal da solução 2, que vai estar lá só uma manchinha bem fraca, porque já é uma solução diluída. Então, aqui. Por isso que é 1%, que a solução 2 é 1% da concentração da solução 1. Outro exemplo, aqui a gente tem a solução 1, 50 miligramas por ml da amostra, também é cromatografia em camada delgada. A solução 2, 0,05 miligramas da amostra. A solução 3 é o SQR. A solução 4 é uma substância relacionada, a iminodibenzila. Isso aqui é a monografia de carbamazepina. E a solução 5 é outra substância relacionada, que é o iminoestilbeno. A solução 1, que é a amostra, está a 50 miligramas por ml, e a solução 2 está a 0,05 miligramas por ml. Vamos ver como é que é a interpretação. Então, diz aqui: qualquer mancha secundária obtida no cromatograma com a solução 1, ou seja, com a solução concentrada, não é mais intensa que as manchas obtidas com as soluções 4 e 5, 0,1%. Quem é a solução 4 e 5? A iminodibenzila e o iminestilbeno. Lógico que nos mesmos fatores de retenção. Aquecer a placa e tal. Qualquer mancha obtida no cromatograma da solução 1, com valor de RF menor que a mancha principal, não é mais intensa do que a 2, 0,1%.
Por que 0,1%? Porque essa solução 2 está a 0,1%, a concentração dela é 0,1% da concentração da solução 1. Aqui dando um exemplo, isso aqui foi de um projeto que eu participei, que são dos mini labs. Eram laboratórios portáteis para a gente fazer cromatografia em camada delgada no campo, assim, em locais que não fossem laboratórios. É, Aqui está mostrando o produto, né, a CCD de um produto que contém rifampicina, pirazinamida e isoniazida. Então, o que, que a gente fazia? Você fazia um padrão a 100% da concentração e um padrão a 80% da concentração. E aqui no meio, essas duas do meio são as amostras. As duas amostras. Então, você avaliava se o teor desses fármacos estava entre 100% e 80%. Pelo que diria, eu tirei isso do manual do Minilab, pelo que dizia, essa amostra da esquerda, essa aqui, ó, onde eu coloquei essa seta, ela era uma amostra de boa qualidade. Percebam que a intensidade das manchas é próxima da do padrão de 100%. E que a segunda amostra, a amostra da direita, onde eu coloquei a seta aqui agora, ela era uma amostra de má qualidade, porque a intensidade era inferior, menor do que o padrão de 80%. Naturalmente, isso era um teste de triagem, isso era confirmado depois por cromatografia líquida num laboratório equipado para fazer isso. Esse teste aqui é um teste que é parecido com o ensaio limite, na verdade é um ensaio limite de ácido salicílico, lembra lá que é um produto de degradação do ácido acetilsalicílico, onde eu vou fazer isso usando tubo de Nestler, parecido com os ensaios limite para impurezas inorgânicas. Né? Você vai ter um padrão de ácido salicílico, então tem, ó, você vai pegar 5 miligramas de ácido salicílico, dissolver em etanol e transferir 1 ml para o tubo de Nestler, e depois você vai preparar a sua amostra. A amostra está aqui, 0,1 grama de amostra e tal. Você vai tratar isso com 1 ou 2 gotas de cloreto férrico, 0,1 ml de ácido acético e 4 ml de etanol e 15 ml de água. Vai produzir uma coloração, a cor da solução à amostra não é mais intensa que a da solução padrão, e a solução padrão está em 500 partes por milhão, 0,05% ou 500 partes por milhão. Mesmo raciocínio, o padrão vai estar no máximo de ácido salicílico permitido, a amostra tem que apresentar uma coloração inferior que aquela coloração do padrão. Aqui, um outro teste de substâncias relacionadas, só que agora empregando a cromatografia a líquido de alta eficiência. Eu tenho 2 soluções. Aqui a primeira solução, 50 miligramas de amostra para 100 ml para um balão volumétrico de 100 ml. E depois a segunda solução, 2 ml da solução 1 para 100, depois 1 ml para 10. Ou seja, a solução 1 está a meio miligrama por ml e a solução 2 estará a 0,001 miligrama por ml. Você vai injetar isso no cromatógrafo e aí está dizendo: nenhum pico secundário obtido com a solução 1 tem área superior à área sob o pico principal da solução 2, 0,2%. Por que 0,2%? Porque 0,2%, 0,001 miligramas por ml, é 0,2% de 0,5 miligramas por ml. A concentração da solução 2 é 0,2% da concentração da solução 1. Isso aí para impurezas individuais. Depois ele fala que a soma de todas as áreas, de todos os picos, exceto sobre o pico principal, no cromatograma da solução 1, ou seja, da concentrada, não é superior a 2,5 vezes a área sobre o pico principal obtido no cromatograma da solução 2, 0,5%. Ou seja, para impurezas individuais, o limite é 0,2%. Para a soma das impurezas, o limite é 0,5%. 2,5 vezes a área do pico principal
da solução 2, que é 0,2, ou seja, seria 2,5 vezes 0,2, vai dar 0,5. Ele ainda continua dizendo que no cromatograma da solução 1, ou seja, da solução concentrada, você vai desprezar qualquer pico cuja área seja menor que 0,25 vezes a área do pico principal da solução 2. Porque às vezes aparecem os picos muito pequenos, às vezes é solvente, às vezes são outras coisas que você não deve considerar, certo? Então, haverá um limite nessa monografia aqui, tem um limite para impurezas individuais, 0,2%, e tem um limite para impurezas totais, que é 0,5%. Aqui só para assinalar que a concentração 0,001 é 0,2% de 0,5. E aí, às vezes, outros testes também têm outras abordagens. Às vezes você injeta uma solução concentrada no cromatógrafo e vai vigiar esses picos pequenos aqui em relação ao pico principal. Aqui não está mostrando o pico principal todo, porque teve que ampliar para você ver os picos menores, mas você tem a integração do pico principal. Ou seja, foi possível integrar o pico principal. E aí você calcula a soma das áreas, quer dizer, você pode fazer tanto individual, cada área em relação à área do pico principal, ou você pode ter também um requisito para a soma das áreas em relação à área do pico principal. Mostrando outro exemplo, a gente tem aqui as impurezas todas separadas, olha só que bonito esse cromatograma, né, onde você vai ter condição de quantificar todas as impurezas individualmente, se você tiver padrões, ou em relação à área do pico principal também. Quando a gente faz essa determinação em relação à área do pico principal, a gente costuma chamar isso de pureza cromatográfica. Outro exemplo, olha, bem legal também, são três métodos, são três corridas, né? Onde eu tenho a solução à amostra em a solução à amostra adicionada de impurezas e cromatograma da solução padrão, que é o C. Você vê que com essa metodologia aqui é possível você determinar essas impurezas por meio dessa técnica cromatográfica. Bom, era isso que eu tinha. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.